Dentro da PNL, o diálogo interno é uma ferramenta, né, é uma possibilidade que a gente aborda muito na PNL, porque ele ajuda muito na quebra de crenças, na quebra de estados emocionais, ele ajuda muito na construção de estratégias positivas, novas estratégias comportamentais. E uma das coisas que a gente faz muito dentro da PNL é uma coisa que a gente chama de dissociação, né? Se você parar para pensar, quando a gente está com um problema, então vamos supor que eu tenho um problema X. Quando eu estou nesse problema, eu estou envolvida com ele. Emocionalmente, eu estou envolvida. E quando emocionalmente eu estou envolvida com o problema, o que acontece? A minha capacidade visual e auditiva, ela está muito baixa. E o meu sinestésico, que é o meu sentimento, está à flor da pele. Então, quando eu estou envolvida em um problema, minhas emoções, os meus sentimentos estão muito altos. E eu perco um pouco da minha habilidade de ver e de ouvir o que está acontecendo, porque eu estou ali, né, envolvida, extremamente envolvida com aquilo. Dentro da PNL, a gente fala que é possível dissociar do nosso problema. Então, vamos supor que meu problema está aqui, eu estou vivendo isso no calor dessa emoção. Quando eu dou um passinho para trás e eu saio desse problema, a gente chama isso de dissociação. Então, ao invés de eu estar envolvida, eu passo a assistir o problema. É como se eu tivesse em terceira pessoa. Esse problema não é mais meu, esse problema é de uma outra pessoa. Quando eu dou esse passo para trás e dissocio, o meu sinestésico, as minhas emoções diminuem, elas baixam e a minha capacidade visual e auditiva aumenta. Quando eu faço esse jogo de dissociar, eu ganho a capacidade de analisar melhor o que está acontecendo. E talvez eu chegue à conclusão que o problema nem é um problema, que aquilo é pura drama da minha cabeça, né? Tipo, o monstro nem é tão grande assim. Eu posso chegar à conclusão que o problema é um problema, mas eu consigo pensar em alternativas, eu consigo colocar a minha mente solucionadora para buscar alternativas ao invés de ficar pensando só naquele problema. Mas é essa capacidade, né. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes, quando eles estão envolvidos muito num problema, e aí eu digo assim: "Vamos supor que esse problema não é seu", né. Faz essa experiência aí com você nesse momento. Pensa num problema X. Agora imagina que esse problema não é seu. Esse problema é de um grande amigo seu. E aí esse amigo te conta esse problema. Qual conselho que você daria para o seu amigo? Quando a gente vai aconselhar as pessoas, o porquê que é tão fácil dar conselho? Porque o problema não é meu. Eu não estou envolvida emocionalmente com esse problema. E é muito mais fácil. Simone, mas que negócio difícil. Claro que é. Você nunca treinou, você nunca fez. É uma habilidade, gente. E como toda habilidade, ela precisa ser aprendida. Só que aí a pessoa faz uma única vez, né, a técnica de dissociação, uma forma de dissociação, e diz: "Ah, eu não consegui", óbvio, você nunca fez, né. Então imagina só uma situação, imagina aqui o alto da colina, que você tem o alto da colina, alto de uma montanha, e aqui embaixo você tem um campo de batalha, né. Agora imagina só que existe um problema e você está aqui no campo de batalha, e as pessoas estão se pegando, estão gritando, estão conflitando, e aquele problema só vai aumentando, né, o estado emocional vai fazendo a raiva, as emoções, a angústia, e meu Deus, e agora? E aquilo vira um problemão. E aí você resolve tirar seu time de campo, sair daqui do campo de batalha e ir para o alto da colina. E aí você começa a observar toda aquela treta aqui de cima e fala assim: "Nossa, o que que é isso, né? Criatura amada, por que que vocês estão discutindo dessa forma?". Não dá para a gente achar soluções com estado emocional aflorado. Eu preciso dissociar, eu preciso recuperar minha habilidade de ver e de ouvir. Eu preciso baixar o sinestésico. Isso é habilidade, isso é treinável. Qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode aprender. É treinável. Você só precisa treinar, você só precisa querer. Você precisa buscar alternativas para fazer isso. Quando eu dou esse passo para trás, eu enxergo o meu problema muito pequeno. Outra possibilidade de procrastinação, se você pensar num problema, por exemplo, vamos supor, tem um problema X, e aí você olha para algo muito pequenininho, bem micro mesmo, como se fosse um microscópio.
sabe, um pontinho ali no chão, né. E aí você fica pensando no seu problema e olhando para aquele pontinho bem micro. Fica por alguns minutinhos ali. E depois que você ficar uns minutinhos olhando para esse ponto bem pequenininho ali, olha para o universo, expande a sua visão, né. Quando eu foco os meus pensamentos num problema, e eu olho uma parte pequena e depois eu expando a minha visão, eu tenho a dimensão que aquele problema é muito pequeno, perto do todo que eu vivo. O meu problema é uma partezinha minha, ela não sou eu. O meu problema não é a Simone como um todo, mas é uma parte que a Simone precisa resolver, né. Só que a gente se assusta, porque a gente está extremamente associado com aquilo que a gente está fazendo. Então, com o diálogo interno, eu consigo criar mecanismos de dissociação, eu consigo questionar essa mentalidade mais problemática, essa mentalidade que vem me trazendo fazendo com que o problema seja ainda maior, e eu consigo pensar em soluções, né. Então a estratégia do diálogo interno é justamente a gente criar um diálogo mais motivador, um diálogo mais onde eu consiga acreditar nas minhas capacidades, acreditar no que eu sei, no que eu sinto, no que eu penso, no que eu faço. Eu começo a assumir mais o controle da minha mente e não ser dominado tanto por ela, né.